Boa noite, senhoras e senhores. Espero e desejo que cada um de vocês encontre-se em plena paz e justiça, em pleno bem. Partimos hoje para talvez o nosso último episódio, onde vamos apresentar alguns conceitos específicos ao que foi e será estudado. Lembrando que todo o método apresentado aqui, ele apresenta uma configuração, dessa vez nesse momento do projeto, né, onde nós utilizamos o homônimo título de A História da Luz, agora mais sistematizado, bem organizado, diferente de quando foi apresentado no antigo e saudoso programa Conexão Mística, que era transmitido pela Rádio Centenário nas quintas-feiras à noite. Passamos aí alguns anos, né, trabalhando com esse projeto, qual eu amplio e mando aqui as saudações e um grande abraço à minha querida Soro e irmã Salete Peruso e ao meu querido mano Gesélio Catalã, aos quais tocavam a rádio. Não sei mais, não tenho notícia se a rádio continua em atividades, mas saúdo-os, né? Além das fronteiras da virtualidade. Avançamos então neste projeto. Hoje partimos para a parte do método específico do projeto A História da Luz. Nós vamos, de certa forma, apresentar aqui um sistema, algo que já foi projetado, desenhado há muito tempo atrás. Até eu tenho aqui alguns esboços. Essa semana eu recorri a estes estudos e eu me deparo aqui com talvez o primeiro dos esboços, ao qual fez parte por muito tempo da minha parede, né? Estava na minha parede, claro que em outro, não era aqui a minha casa, não era aqui o meu laboratório, né? Aqui é onde acontece a parte física do labor intelectual, né? Aqui ao lado tem o meu altar, lá embaixo, nos fundos da propriedade, tem o nosso templo. Algumas coisas que eu nunca havia comentado, né? Mas hoje acredito que talvez depois desse eu grave mais um episódio falando de uma literatura sugerida, não mais a literatura básica, porque nós temos lá atrás um episódio com uma literatura básica sugerida, agora talvez a gente possa aprofundar, não sei, quando der tempo eu organizo isso. Também talvez eu faça aí para as próximas semanas um episódio de perguntas e respostas. Vou abrir uma caixinha de perguntas lá no Instagram e no Telegram para ver o que o pessoal gostaria, né, que fosse exposto, né? Vamos ver, ainda temos tempo para isso. Mas aqui então os primeiros esboços, né, desse sistema que de certa forma já foi estudado, já foi posto em prática. Eu ainda mantenho uma mesma lógica dentro deste processo. Neste caso, né, o que eu utilizei aqui foi para o meu aperfeiçoamento do estudo do tarô egípcio, numa obra que, de certa forma, ainda é inédita. Nós temos ela traduzida já. Nossa tradução se deu ali entre os anos de 2011 e 2013. Ela ainda passa por algumas revisões. Acredito que a revisão atual ela está já, né, num grande andamento, um andamento muito bom na revisão e diagramação, né, pensando também que isso pode se tornar parte de uma coleção, né. Nós estamos organizando isso tudo, graças também à visão maravilhosa e muito bem organizada, metódica da minha companheira, a Fernanda. Quero deixar aqui um
Grande abraço, a minha grátia plena por ela ter aparecido na minha vida. Eu digo, ela me tirou do lixo, me deu um banho e transformou nessa pessoa que eu sou hoje. Sou muito grato pela presença dela nos meus dias, as conquistas que temos, enfim, deixando isso de lado também. Avançamos hoje para a parte, então, do método propriamente dito, desenvolvido por este que vos fala, já posto em prática algumas vezes, né? Como eu disse, ele passou por um aperfeiçoamento aí de muitos anos, talvez nós estamos aí há mais de 10 anos aperfeiçoando esse método, já é algo que logo no momento que eu comecei a utilizar o tarô como uma ferramenta de autoconhecimento, surgia para mim algumas questões que eu vou explicar no andamento do episódio de hoje, algumas questões que eram conflitantes comigo, né? Eu não entendia por que alguns arcanos participavam e outros arcanos não participavam. A parte do tarô divinatório também, eu sempre fui um tanto conflitante com isso, porque eu considero o tarô uma ferramenta profana e que é consagrada, ela é consagrada por nosso meio, pela nossa vontade aposta ao momento, colocada no momento. Então, algumas coisas surgiram para mim nessa caminhada e que se formalizaram dentro de um método. Enfim, se ele será levado em consideração ou não importa. O que importa é que ele foi sistematizado. No episódio de hoje eu buscarei apresentar também a coerência dentro do que acontece dentro desse estilo. Avancemos então. Numas palavras iniciais, eu gostaria de relembrar a todos que no episódio passado nós explicamos um pouco então do método inicial, quando você vai se deparar com o tarô como um objeto, uma ferramenta, uma prática. Eu gosto de considerá-lo como uma prática, né, uma parte da cabala prática, a utilização do tarô como ferramenta, por isso que eu não gosto do termo profano de cartas, eu utilizo o termo de lâminas ou arcanos, lembrando também que nós temos alguns episódios atrás que fala sobre a representatividade das nossas palavras, quando nós conceituamos as palavras de uma forma com interesse, com uma plena consciência de pronunciar essas palavras, nós damos também o valor, o peso a elas, por isso que eu separo aquela questão de utilizá-lo como cartas e utilizá-lo como lâminas. Prefiro o termo lâminas, porque não somos simples jogadores de cartas. Tem a parte do tarô divinatório, que eu sempre pode ser um tanto conflitante, aí até com pessoas próximas a mim, né, que utilizam e gostam da ferramenta, como praticamente tarólogos mágicos. Eu acho isso enganoso, eu acho isso um vilipêndio à sabedoria humana, à inteligência das pessoas. Esse símbolo ele deve passar entre você e o arquétipo, um atravessador ali no meio, mesmo que tenha a melhor das intenções, ele não vai compreender o simbolismo arquetípico. Disso que eu aponto para todos do episódio, em relação ao episódio passado. O estudo da lâmina do dia. Início ordenado. Mago, Aleph, até chegar lá em Tav, no mundo. Isso é necessário. Isso é necessário para criar uma conexão entre você e o arquétipo. Por meio do quê? Daquilo que é a base fundamental do arcano. Eu, em alguns episódios, eu até acabei revelando o estilo, a letra, aquilo que está. Eu acabei levando aí algumas repreendas de irmãos mais velhos da caminhada, a qual eu acabei precisando deixar. Tive algumas situações também de episódios que precisaram ser excluídos e regravados também devido a algumas coisas que eu acabei apontando e que foram desnecessárias. Reconheço isso e considerei a questão de regravar esses episódios, porque sabemos que uma coisa é o conhecimento iniciático, que é transmitido de boca a ouvido, e outro é aquele conhecimento que ele é gravado e deixado, né, como viu metal aos lobos. Tá? A internet acaba sendo isso.
que nós apresentamos aqui. Então é um sistema, não é o sistema completo. O sistema completo ele mereceria um contato entre pessoa e pessoa, uma explicação melhor a respeito dele. Podemos dizer aqui que é a parte do louco mesmo falando, né? Começamos magos e terminamos como loucos no mundo. Lembro muito bem do irmão Ricardo Shoa falando isso para mim em relação ao tarô. A vida iniciática é como o tarô. Nós começamos como magos, ou achamos que começamos como magos, e terminamos como loucos no mundo. Bem, avancemos. Tá? Primeiramente, dedique-se à sua prática com o tarô. Uma prática que pode ser diária, pode ser a cada 2 dias ou 3 dias, uma vez por semana, quando você tiver tempo, mas o sistema é esse. Você começa com o mago e com a letra Aleph. Você vai meditar a respeito disso, vai buscar o simbolismo disso, vai revisar o nosso episódio em relação, é claro, isso é uma ferramenta, enquanto meu livro não estiver publicado, né, o livro que expõe esse método aqui, que poderia ajudar a muitos de vocês. Revisem o episódio do arcano específico. Lembrem que eu coloco ali uma palavra-chave. Essa palavra-chave ela faz sentido para mim, porque eu vivenciei isso em relação ao tarô. Eu vivenciei isso com os arcanos. Eu espero que a minha palavra-chave auxilie vocês na busca pela palavra-chave de vocês. Tá? Então esse é um ponto importantíssimo nessa caminhada. Próxima vez que você for estudar, você já vai para o segundo arcano, você já vai lá para a sacerdotisa. Entende? Você vai continuar nesta caminhada com uma forma muito plena e convicta. Sempre um por vez. Você pode fazer isso diariamente? É claro que pode. Você pode fazer isso a cada 2 dias? É claro que pode. Mas mantenha nesta regulação do 1 ao 21. Ou, se a gente for falar a respeito das letras hebraicas, de Aleph a Tav. Cada uma na sua ordem. Aplicando o simbolismo de cada uma, cada letra, é importante. É importantíssimo você considerar que ao estudar o tarô, você está estudando Cabala, Cabala prática. Tá? No nosso caso, eu ouso, né, sempre trago aqui como a bandeira do martinismo, então nós estamos falando da Cabala cristã, estamos falando daquela Cabala que foi aprofundada pelos nossos mestres martinistas também e aqueles que o antecederam. Enfim, essa é a nossa linguagem, essa é a roupagem que utilizamos e avancemos. Peço então, para o episódio de hoje, assim como para todos, assim como eu peço todos os meus dias, as bênçãos do Altíssimo, ou seja, de Deus, do grande arquiteto do universo, de Yeshua, seu Filho amado, que sempre me lembra João 3,16, este seu Filho, né? Que está entre nós, Yeshua, o iniciado perfeito, que é Jesus o Cristo. Peço ao veículo divino, o Espírito Santo, o sopro do Santo, por nós cabalistas, chamado de Ruach HaKadosh. Peço que ancorem entre nós a presença do nosso muito caro, meu querido Micael, de todos os Bnei Elohim, de Elohim Tsavaot, na figura, na presença do docílimo, muito caro por mim, Anauel, que ele esteja aqui e nos auxilie na presença nossa e do nosso conhecimento na senda justa que medeia entre Jaquim e Boaz. Assim seja. Bem, avancemos neste nosso episódio de hoje, a qual vamos apresentar este aqui. Está aqui. Este aqui é o nosso método. Ele envolve a árvore da vida e a presença principal aqui é de Malkuth. Malkuth. Quem é Malkuth? Malkuth é o mundo aqui onde nós vivemos. Aqui até a último grão de terra desse planeta é Malkuth. Tá?
nós vivemos conscientemente aqui. Nós somos, nesse caso, aquele número 10. Todas as outras condições, de 11 até 21, são as outras condições astrológicas que estão em nós, mas que, de certa forma, o que representa nós aqui é o 10, o 13, o 16 e o 19. Aqui é a cruz cabalística. Nós estamos falando aqui de tudo aquilo que envolve a nossa cruz astrológica. Tá? Mas de 1 até 9 nós temos a árvore da vida, e o 22 seria a última lâmina. Esse é o formato que você vai utilizar após ter se deparado com o estudo das cartas do dia. Você vai encontrar um momento onde você possa se dedicar plenamente a isso, lembrando que esse é um esquema, esse é um estudo que você não vai passar um dia estudando, no outro dia você vai chegar num outro esquema. Não. Você vai se preparar muito bem, você vai tomar um tempo que você vai considerar esse tempo como sagrado e vai se dedicar à tua presença plena no dia em que você for utilizar este esquema, este deck, esta disposição. Tá? Você vai precisar disso, para isso, de uma mesa ou um local grande onde você possa se adequar. Claro que você vai ter que também preparar e se organizar para o uso das suas lâminas, né? Aqueles que fazem parte do nosso grupo do Telegram, eles têm lá os arquivos dessas lâminas. Eu recomendo, de uma forma muito mais segura para todos os que desejam enveredar nesse caminho, que se dediquem ao estudo do tarô de Marsella. Evitem outros tarôs. Os tarôs são lindos, são fantásticos, obras de arte, reconheço muito bem, tem tarôs muito bonitos, mas tem tarôs aí que são perigosos, que vão levar você para uma consciência arquetípica que não é a mesma que é aquela possibilitada pelo tarô de Marsella. Nós estamos falando de arquétipos, nós estamos falando de iniciação, nós estamos falando de um momento que você vai considerar sagrado na tua caminhada. Tá? Então, aqui. Primeira lâmina que você vai dispor, depois de ter se preparado, embaralhado ali o teu deck de lâminas, o teu conjunto, o teu momento para o estudo, você vai se dedicar a essa ordem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 8, né? 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 e 22 lá em cima. Essa é a questão. Tá? Nós temos então aqui, cada uma no lugar de cada uma das Sefirot, né? Keter, Orma, Binah, Daat, Rized, Geburah, Tiferet, Netzah, Hod, Yesod, e o Malkut tem essas 12 lâminas. Isso é Malkut. Malkut, ele é algo muito próximo, e nós podemos dizer que a Jerusalém Celeste, quando ela se manifestar, ela vai se manifestar em Malkut. Então eu chamaria isso de a Jerusalém Celeste. Tá? Você vai dispor as lâminas nessa ordem, depois no momento da revelação das lâminas você vai revelar nessa ordem também, e o importante é depois, a última lâmina a ser revelada é a 22, na ordem da leitura você pode, depois da 21, partir para 22, porque a 22 vai apresentar para você uma resolução dos problemas, aquilo que eu chamo de bálsamo, poderíamos chamar até de a pedra filosofal, o momento da tua descoberta. Mas quando você for se dedicar ao estudo, você vai perceber quais são as relações de Keter, o local que ela ocupa, o simbolismo que ela tem, desde o simbolismo sefirótico ao simbolismo planetário. Né? Tem muitas coisas que acontecem nesse local, onde existe Keter. Keter é a coroa. Né? Depois você vai para a lâmina 2 e vai perceber qual é a relação entre a lâmina 2 e a lâmina 1. Depois você vai partir para a lâmina 3. Qual é a relação entre a lâmina 1, a lâmina 2 e a lâmina 3? Ou entre a lâmina 2, a lâmina 1 e a lâmina 3. Sempre tem um caminho reverso aqui. Isso, meus caros senhores e senhoras,
leva semanas. Você vai se dedicar, isso aqui é praticamente uma universidade esotérica, para o teu autoconhecimento. Você vai aprofundar-se nos símbolos teus, presentes na tua vida, com os arcanos. Do 3, você vai pular lá para o 4. Do 4 para o 5. E assim sistematicamente. Você vai avaliando rapidamente o simbolismo arquetípico da lâmina que ocupa esse local. Não é porque ali tem o número 1 que ali vai o mago. Não é isso. Por isso que você deve se preparar com o teu conjunto de lâminas. Ao momento em que você prepara essas lâminas, você vai fazer uma prece, vai entrar em contato com o que é mais sagrado dentro de você, vai amaciá-las, vai embaralhá-las, vai preparar esse material da forma mais correta até o momento em que você desça a primeira, a segunda, a terceira, até chegar lá no 22. Tá? Este é um simbolismo. Um simbolismo que é muito profundo para a tradição esotérica ocidental. Depois daqui, nós vamos entender estas situações. A visão que vai de 1 a 9 é a visão geral. Essa visão geral, ela tem um simbolismo que é engessado. Ele é um simbolismo que não muda para a humanidade. Como, por exemplo, as faculdades das causas segundas que estão envolvidas aqui. Quando nós falamos de causas segundas, nós devemos lembrar que as causas segundas são todas as razões envolvidas astrologicamente com o movimento que aqui está. É claro que nós não estamos falando, você pode ter estudado teu mapa natal, o que é recomendadíssimo. As condições genetlíacas são importantíssimas para o teu estudo, para o teu autoconhecimento. Você pode conjugar com isso, mas precisa levar em conta algumas razões que não são explicadas por meio da astrologia. Como diz Olavo de Carvalho, que teve a sua história como astrólogo. Nós sabemos que isso funciona. Funciona mesmo. Mas como é que funciona? Até hoje nós não sabemos. Em um mapa natal, você pode ter um grande êxito, uma grande alegria, se 20, 25 ou até 30% do que está contido no teu mapa natal faça sentido para você. Algumas outras razões, elas vão ser conflitantes com todos os agregados culturais que você viveu na tua vida. Se você viveu num ambiente ateísta, num momento em que há grande conflito entre você e tudo aquilo que há de uma visão esotérica, você vai ter contradições em relação às suas condições esotéricas, ao teu simbolismo interior. O mesmo se você passou uma vida vinculado a uma religião, que pode ser qualquer religião que for, e que traga também algumas visões dogmáticas que só fazem sentido dentro da religião, e fora da religião não existe nenhum outro caminho, além daquele que há dentro da religião. Nós estamos aqui aplicando um conhecimento que, com todo, sem razões pejorativas, estamos expondo aquilo que é o ocultismo nu e cru. E o que é o ocultismo? O ocultismo não são missas negras. O ocultismo não é tudo aquilo que as pessoas tratam de forma pejorativa. O ocultismo, ele é aquilo que busca base científica dentro do esoterismo. Podemos aqui dividir muito bem o esoterismo da mística, do misticismo. O misticismo é a revelação profunda, a verdade profunda que vai aparecer para você numa meditação, numa oração, num sonho, e que vai revelar os sentidos dos símbolos pessoais para você. Isso é o vislumbre místico. Tá? Não é colecionar incensos diferentes, algo que eu mesmo faço. Não é ter um monte de cristais e ficar preso àquele ritmo, né? Musiquinhas orientais. Gente, isso é engraçado até. Tá? Mas bem, avancemos. Percebam, a visão geral de 1 a 9, tudo isso tem um simbolismo planetário. Teremos ali virtudes, princípios, vícios, isso tudo é algo que deveria ser explicado apenas de forma presencial.
E depois de 10 a 21, nós temos a visão particular. A visão particular, ela compete apenas a você. Tem simbolismos aqui que vão ser modificados. Por exemplo, o esquema que eu vou apresentar logo depois é o meu esquema, que é aquele que mostra a minha condição natal como taurino. Mas se você for um ariano, ali no 10 vai ter o signo de Áries, no 16 vai ter Libra. Entendem? Se você é um geminiano, você vai ter outras questões. Logo depois a gente vai perceber isso aqui. Vamos avaliar isso aqui. Tá? Mas tem um equilíbrio dessa cruz. Não é porque o 10 está ali que é o arcano 10 que vai estar ali. Não é isso. De forma alguma, esse símbolo numérico que está tem ligação ao número dos arcanos. Não. Por isso que aqui vem um momento do preparo, do pedir uma permissão, de avaliar, talvez o dia em que você se preparou para fazer isso, não vai ter como, você vai ter que deixar para um outro momento. Tá? Poderíamos entrar numa condição de que tem a ver com uma época do ano, talvez sim, mas isso também é engessar-se. Você precisa também se permitir ser o dono do teu caminho. E esse é o momento da autorrealização. E é claro que nós vamos tratar aqui de um assunto que é o respeito ao método, o respeito ao sistema. E aqui, sim, isso talvez é engessado. Talvez isso tenha algumas profundidades que apenas a caminhada dentro da tradição esotérica ocidental vai te permitir. Bem, agora vamos para algo mais aprofundado, né? Então, a aplicação dos arcanos maiores. Vejamos aqui nós temos, né, a nominação da década, né? Ou seja, das 10 condições de manifestação e a condição de passagem, que está ali em DAT. Depois, nós passamos então aqui para essa exposição das visões, lembrando que ali onde tem o 22 é a última condição que você vai colocar ali a lâmina, é a última condição que também vai ser estudada, e depois você vai ter que perceber a relação deste 22 com todas as outras lâminas. Tá? Eu chamo essa questão de o bálsamo. Ela está em Da'at. Da'at é a Sefira oculta, ela é a porta do abismo, isso realmente é a porta do abismo, nós devemos ter cuidado com tudo que está relacionado a Da'at. Da'at no nosso corpo é a garganta, que é uma condição de passagem muito específica, e ela traz também o simbolismo de ser a porta para o Espírito Santo, a porta da unção, por isso que eu apresento aqui como o bálsamo. Tá? Bem, depois aqui nós vamos para a parte prática. Temos essa situação. A parte prática, por que ela utiliza-se de todos os arcanos maiores? Porque talvez é exatamente aquela oportunidade, aquele bálsamo, aquela situação de todas as possibilidades ficou lá no monte, ficou lá na pilha, entendem? Então, por isso que esse método ele se utiliza das 22 lâminas. Tá? Cada uma daquelas condições que ali estavam numeradas, de 1 a 22, agora ela tem um simbolismo planetário e astrológico. Tá? Então, antes de mais nada, você vai ter que pensar qual é o meu signo natal. Tá? Porque essa aqui é a condição, depois de toda a interpretação que você vai dar, de todo o preparo do teu espaço, preparo do teu ambiente, o momento do organizar essas lâminas, onde você precisa ter um respeito ao método, respeito contigo mesmo, tu não vai mudar lâminas de lugar só porque achou bonito, não. Isso tem um simbolismo muito profundo para você, porque você está fazendo isso num momento onde existe, onde há uma autorização interior para ser realizada. Então nós temos aqui de Keter a Malkuth. Malkuth nós apresentamos as 12 condições, tá? Que é essa
roda, ela vai girar conforme o teu signo natal. Como eu disse, este que aqui está apresentado é a minha árvore. Claro, eu não vou apresentar para vocês os arcanos deste meu esquema, porque seria infundado eu apresentar os arcanos que eu venho estudando há muito tempo, que ocupam esses lugares, mas quando ele ocupa esse lugar, ele ocupa o lugar de Keter, ele ocupa exatamente o lugar de Plutão. Causas segundas. Nós estamos falando da questão de virtudes, da questão de poderes, da questão de representatividade que estão dentro dessas casas. Nós não estamos falando de causas primeiras. Causas primeiras, o que é? Plutão é uma pedra voando no céu muito longe de nós. O que uma pedra longe de nós tem a ver? Não tem nada a ver com nós. A causa segunda, que é a parte da inteligência, da energia, da vibração disso no nosso momento diário, é outra história. Tá? Isso age em nós. Por quê? Porque são pêndulos. Nós estamos em um movimento aí de que, segundo a astrofísica, é maior do que 37 mil quilômetros por hora. Todo o universo, toda a nossa galáxia está nesse giro. Nós estamos estabilizados devido à lei da gravidade. Tá? O nosso atrito, quem recebe esse atrito aí é todos os nossos círculos energéticos externos. Nosso círculo magnético, camada de ozônio, tudo isso que dê conta por nós. Isso são causas primeiras. As causas segundas são as inteligências que estão ligadas a isso. Então, Plutão está ali em Keter porque há uma razão. Netuno está ali em Rockma porque há uma razão. Entendem? Urano está ali em Biná porque há uma razão. Saturno está em Daat porque há uma razão. Depois, quando nós chegamos nesse círculo inferior, onde tem aquele símbolo ali, a roda com os 4 raios, é o símbolo astrológico do planeta Terra, que mostra para nós as 4 direções e também os 4 elementos que formam. Tá? Então, vejam, aqui nós temos Touro. Por quê? Porque eu sou taurino. Logo à minha frente terei Escorpião. Ao meu lado direito eu terei Aquário e ao lado esquerdo eu terei Leão. Essa é a minha cruz. Mas todas as outras questões, elas interferem também no meu dia a dia. Eu posso ter uma pessoa importante de Gêmeos na minha vida. Então a lâmina que couber aqui talvez represente essa pessoa, talvez represente o dom do andar. É muita coisa que está ligada nessa profundidade. Tá? É claro, se a gente falar de lua, a gente está falando do nosso espelho, também estamos falando da nossa mãe. Falar do sol, estamos falando da energia vital, do divino, mas também do nosso pai. Essas são as condições astrológicas que estão envolvidas aqui. E sou bem franco em dizer, há muita coerência nesse esquema. Ele é estudado há muito tempo por mim e eu o apresento para vocês como uma grande chave que eu espero que possibilite grandes revelações no caminho de cada um. Depois, nós passamos então para uma ação. Quando nós vamos intencionar isso aqui como um movimento arquetípico que faça sentido para nós, nós devemos então levar essas coisas em consideração. Tá? Novamente, aquela questão. De 1 a 9, ou seja, de Plutão até a Lua, é a visão geral. As relações planetárias clássicas. Quais são elas? Poxa, em todos os nossos episódios nós falamos muita coisa. Nós temos um episódio que fala de astrologia. Nós temos episódios que falam sobre cabala e fala sobre a árvore da vida. Tá? Depois, aqui embaixo, a visão particular. Então, nós partimos as relações zodiacais pessoais, as 12 portas da Jerusalém Celestial, que, segundo a profecia, ela vai se manifestar aonde? Aqui. A Jerusalém Celestial será um plano físico. Ela existirá de verdade, se é que ela já não existe. Tá? E depois aqui, nós temos os elementos. Esses elementos também precisam ser considerados. Tá? Porque a Terra ela é seca e úmida. Já o elemento água, né, ela é
úmida e fria, né? Aqui nós temos o elemento fogo, seco e quente, e aqui o elemento ar, que é seco e frio. Enfim, temos várias relações aqui, tá? E esses são os elementos alquímicos, os símbolos alquímicos. Tá? Bem, temos algumas considerações agora para serem dispostas. O método, isso aqui é algo que está sendo preparado para ser divulgado. Acredito que eu vou baixar lá no archive para todos vocês, principalmente ali as relações que existem para o estudo de cada um, envolvendo a árvore da vida, aquilo que foi apresentado para vocês. Tá? Enfim, vamos lá agora a alguns comentários que precisam ser apresentados para todos vocês. Vamos lá. Após a aplicação do método anterior, arcano diário e estudo das letras hebraicas, o estudo do que será apresentado hoje, com seriedade, deve ser considerado como uma operação, uma cerimônia. Olha só, você está preparado para essa? Você está preparado para utilizar-se do tarô como uma ferramenta para modificar os seus dias e noites? Beleza, maravilha. Eu só peço que você retorne aí aos nossos episódios, considere estudar com seriedade, porque nós apresentamos inúmeras chaves. Se você me conhece ao vivo e a cores, pode perguntar também. Vamos lá, algumas questões então. Por que do uso da árvore da vida? Que é esse esquema aqui. Tá? Esqueçam essa roda aqui embaixo. Isso aqui, essas 10 condições, é a árvore da vida. Tá? Por que o estudo da árvore da vida? Por que a utilização dela dentro do método? Vejamos. A conexão com a origem cabalística é importante, na minha visão. Tá? É algo que eu desenvolvi, então eu vou chover para esse lado. Né? O diagrama, mesmo sendo mutável, fora dos contextos clássicos para a cabala judaica, a árvore da vida já ocupa um espaço de importância dentro das tradições iniciáticas ocidentais como um sistema de compreensão, e que é totalmente lógico, ele faz total sentido, de compreensão dos movimentos criativos e criadores do divino. Nós temos relação astrológica, nós temos arquétipos por trás, cada uma destas sefirot, ela apresenta para nós uma face que possibilitou a manifestação deste mundo onde nós vivemos. Vamos lá. Por que o uso de todos os arcanos maiores? Por que o uso de todos os arcanos maiores? Os arcanos maiores nos contam uma história arquetípica do ser que busca a iniciação aqui nesse mundo, por meio da sua libertação dos velhos costumes e a sua dedicação ao amor. Aquilo que está contido lá no nosso episódio quando falamos do louco. É a dedicação à tua loucura. Essa loucura, você só vai abrir mão de tudo por causa do amor. E não é esse amor aí que você está pensando. Não, é um amor profundo. É um sentimento muito grande que tem entre você e o teu Dharma, entre você e o teu sentido de vida, que você vai abrir mão de tudo para poder ir atrás dos teus sonhos e realizar-se com plenitude. Tá? Neste ponto, todos os arcanos maiores nos apresentam informações relevantes sobre essa caminhada. E a presença de todos eles no sistema que é apresentado, além de serem coerentes com o que a árvore da vida possibilita, ou seja, nós temos essas 22 questões ali apostas. Ah, mas você está inventando principalmente. Não estou inventando, porque Malkuth é o local onde nós nascemos com as condições zodiacais. Ou agora só a minha vale? Espera aí, os outros também contam história para mim. Por isso que nós envolvemos a roda. As 12 condições zodiacais são 12 dons. Nós já falamos sobre isso. Todos os episódios sobre o tarô, quando falamos das letras simples, que são 12, falamos da condição astrológica, da letra e daquilo que ela representa. Tá? Tem outras coisas. Eu postei lá na semana passada, está lá no archive, está lá no nosso grupo do Telegram também, uma tabelinha que explica tudo isso, que é um material aí, esse aqui, vocês devem estar lembrados,
Eu mostrei também, fotografei, fiz o PDF, está lá no Archive, está lá no Telegram. Fiquem à vontade. Além de serem coerentes com o que a Árvore da Vida possibilita que compreendamos essa... Eu escrevi isso numa agenda velha. Bem, esse estilo, né, tendo este método, desculpem, ficou engraçado, né, mas eu uso agendas velhas e às vezes tem coisas que eu escrevo em cima do domingo, enfim, que permitem essa estratégia de estudo tendo todos os símbolos presentes. Falei há poucos minutos atrás. Você vai pegar, vai fazer ali o teu joguinho e daí você vê, poxa, mas aquelas lâminas que estão ali no montinho, será que elas não têm algo para me dizer também? Claro, mas e os arcanos menores? Rafael, como é que faz? Não abordamos os arcanos menores. Temos um episódio, que é lá o episódio 3 dessa série atual, e lá nós falamos sobre os arcanos menores. Você quer se dedicar a esse estudo? Beleza. Mas como é que você vai encontrar aí espaço para mais 56 cartas? Não. Você pode, talvez, depois fazer as suas relações. Tá? O que você precisa saber está lá no episódio. Tem questões? Claro que tem questões mais profundas. Eu os estudei de forma muito superficial. Totalmente superficial. Estudei obras clássicas a respeito disso, mas os nossos principais mestres utilizam-se apenas dos arcanos maiores. Quer usar os menores? Beleza, vai lá, fique à vontade. Use o tarô do Marsella, busque um estudo dentro daquilo que nós apresentamos lá no 3. Mas para isso, tu tem que se dedicar ao estudo dos arcanos maiores. Inevitavelmente. Tá? O respeito ao método. Principal ponto. O respeito ao método. Você não pode sabotar o teu método. Você está aplicando isso, isso é uma cerimônia, isso é cabala prática. Tá? Essa parte aqui é a cabala prática. Por isso que você tem que ter um preparo, um respeito, uma solenidade. Utilize-se de uma oração feita com o teu coração. Evite situações de misturebas. Nós não estamos fazendo misturebas com questões do Oriente, porque depois eu gosto de uma frase, eu não lembro de quem que é, acho que é de Fagner. Vamos com calma, pois temos pressa. Bem, respeito ao método. Não é um sistema de uso recorrente. Você não vai preparar isso aqui uma vez por semana, entende? Com os teus incensinhos e cristalzinhos, sei lá, fumou umzinho e vai viajar. Não, isso aqui é algo que pede respeito, meu amigo. Senhor, senhora, isso aqui pede respeito. Isso aqui é algo que tem que ter uma coerência. Você utiliza o tarô como uma ferramenta profana ou você o consagra? Essa é a questão. Essa é a questão. Por isso que tem essa coisa aí dos cartomantes que eu sempre falo. Mas também não quero parecer chato, porque tem um amigo meu aí que vive jogando o tarô para as pessoas. Total apoio. Não é um sistema de uso recorrente, havendo necessidade da recorrência. Está com uma dúvida, precisa de um apoio. Trabalha com o arcano do dia. Depois de ter estudado, imagina 22 processos estudando arcano e letra. Trabalha uma coerência. Precisa? Aí tu vai pegar lá o teu baralhinho, né? Vai consagrar aquilo ali, vai sovar, vai botar a tua energia, tuas boas intenções e vai tirar uma. É aquilo ali. Tá com dúvida? Tira mais uma. Ou aceita. O simbolismo tá ali. O tarô, ele tem todo o conhecimento que já foi, que é e que ainda será revelado ao ser humano. Tá? Os arquétipos que estão ali são espetaculares. Tá? Havendo necessidade de recorrência, indicado ao uso do método do arcano diário. O respeito ao método é, antes de mais nada, o respeito a um mecanismo que envolve os teus conceitos de vida, o teu karma, o teu dharma. Por isso, o uso dele deve ser feito em um ambiente consagrado,
em um momento que pede da parte do operador a plena consciência, a plena dedicação, a plena ação da tua ação. É redundante? É, mas precisa fazer sentido para você isso aí. Essa ação, diria que ele permite recursos que em meses ou talvez até anos nunca serão esgotados. Eu tenho o mesmo método que é estudado há 10 anos. Eu tenho uma dúvida, eu recorro às minhas anotações, eu tenho meu livrinho, onde eu faço anotações, fiz anotações a respeito da carta do dia, eu tenho aqui, mostrei para vocês um outro episódio, inúmeras páginas, não é esse aqui foi um trabalho breviário feito com o sagrado nome de Yeshua. Aqui, muitas páginas, tá? Isso aqui é a parte prática, gente. Quer aprender a fazer magia? É isso aqui. É botar a mão na massa. Tá? Mas você precisa recorrer. Você está com uma dúvida, talvez você nem vai pegar o teu deck. Você vai buscar o teu caderninho e vai reler o que você escreveu no teu caderninho. Tá? Precisamos trabalhar com isso. Isso é método, isso é sistema. Bem, a aplicação pede que as referências tradicionais sejam aplicadas. Você vai se dedicar a uma coerência, tá? Por isso que eu recomendo. Utilizem-se dos nossos episódios e do Tarot de Marcelo. E agora, esse método aqui é apresentado para vocês. É esse aqui o esquema, gente. Esse aqui é o esquema. Tá? De que forma? Deixa eu achar aqui. Isso aqui. 1, 2, 3. O 22 ali é a última. Você vai fazer todo esse sistema de 10 a 21, do 21 tu vem para o 22. Tá? Esse é o esquema. Alguns desses documentos eu vou formatar e vou postar lá no Archive, também lá no Telegram, para os que desejosos forem, possam utilizar tranquilamente. Então a aplicação pede que as referências tradicionais sejam aplicadas, pois não é em um único momento que as relações serão aplicadas. Não esqueça de anotar as devidas posições do diagrama para o seu estudo posterior. Quer? Fotografa, desenha, mas pega isso aqui, anota na tua caderneta e coloca ali. Faz o esqueminha, relembrando que isso aqui é um método também. Tá? Tudo isso aqui tem uma proporção, mas isso, enfim, não tem problema. Tem um respeito, tá? Esses caminhos, não vamos envolver caminhos aqui agora. Tá? Os caminhos são muito conflitantes, tá? Existem várias versões. Tem modelos clássicos que não envolvem aqui o caminho entre 8, 10 e 7 e 10. Tem caminhos clássicos que tem o caminho entre Geburah e Rockman, que é um caminho que não existe, mas tem esquemas clássicos medievais que apresenta, que seria um caminho com Zayn. Tá? Com cuidado. Sigam o que nós apresentamos no nosso projeto, que ele mostra uma segurança para todos vocês. Lembrem, isso aqui é feito pelas graças do Altíssimo, de Deus, o grande arquiteto do universo. Ele, o Pai de Jesus. Isso é feito com Jesus no coração, com Yeshua, o iniciado perfeito. E com as possibilidades do veículo, o Divino Espírito Santo, de Ruach HaKadosh. Você quer um trio mais poderoso do que esse? Tu quer uma trindade mais poderosa do que essa? É claro que tu tem todos os outros do exército, né? Tipo essa senhorinha até atrás. Ó. E todo um exército. Tá. Senhores e senhoras, agradeço a todos vocês pela sua presença, seu carinho, dedicação à caminhada. Começa lá pelo episódio 1. Leva a sério esse estudo, está aí, ainda está publicado. Né? Eu não vou remover, isso é uma parte, algo que eu sinto em mim, que eu devo apresentar para todos vocês, e vai continuar. Procurem-nos no Telegram, o canal A História da Luz, vai lá na barra de pesquisa, coloca A História da Luz. No canal A História da Luz tem o link para o nosso grupo de estudo do tarô. Lá nós temos todos os episódios linkados,
todas as lâminas, tem até a parte traseira da lâmina para tu imprimir. Pode baixar o arquivo, procura aí uma gráfica expressa ou imprime em casa. Desenhar o teu tarô, espera um pouquinho, tá? Mas talvez o objetivo de cada um de nós. Perfeito? Que fiquemos todos no bem sempre.